Salve, paz e bem, estamos concluindo o nosso primeiro módulo de patrística e acabamos aqui com dois escritos, que é a Epístola de Barnabé e Pápias. Pápias. Dois personagens um pouco meio desconhecidos, né? Pápias aproximadamente viveu entre os anos 70 e 140 da era cristã. Então não sabemos muito sobre esse personagem, muito pouco temos notícias sobre ele. O que mais ou menos se fala? Ele foi ouvinte, ou seja, esteve aos pés de São João, companheiro de São Policarpo, vimos a história de São Policarpo, na Ásia, cerca de 130 escreveu 5 livros, mas chegou para nós alguns fragmentos, alguns poucos fragmentos. O que ele nos oferece de informação está em relação aos evangelhos de São Mateus e São Marcos, com observações referentes a São João e o fim de Judas. Tá? Eusébio qualifica Pápias de espírito mesquinho e por causa de sua tendência milenarista. O milenarismo é uma corrente de pensamento que, olha que interessante, depois você pega na Bíblia, está lá em Apocalipse 20, versículo 4, que se lê o seguinte: vi também as vidas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e dos que não tinham adorado a besta, nem sua imagem, e nem recebido a marca sobre a fronte ou na mão. Eles voltaram à vida e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O que acreditavam os milenaristas? Entre essas coisas, diz que haverá 1000 anos após a ressurreição dos mortos, e que então o reino do Cristo se estabelecerá fisicamente nesta nossa terra. Lembra aquele ditado? 1000 passará, 2 não passará. Chegou no ano 2000, um pouco meio, as pessoas ficaram meio confusas. Isso aconteceu na virada do milênio também, no ano 1000, achando que viria já o Cristo ser instalado o reino na terra. Só que essa corrente percebe-se que não procede. Então o Pápias ele tem esse caráter milenarista. Qual é a importância da obra de Pápias para nós? Ele contém um tesouro inestimável, o ensinamento oral dos discípulos dos apóstolos. Ele vai trazendo oralmente. A gente fala da tradição oral, né? Os protestantes falam muito de nós católicos que falamos da tradição oral e eles somente da Bíblia. Só que para a Bíblia chegar a ser impressa, ela foi trazida oralmente durante muito tempo. Muito tempo. Pápias não buscou unicamente os evangelhos escritos antes deles, a palavra do Senhor que explica, mas também a partir da tradição oral. Os escritos de Pápias fornecem a melhor atenção da canonicidade do Evangelho de Marcos. Ele nos dá essa garantia. E é ele que fala que Marcos ouve de São Pedro, e Marcos que vai então escrever o que ele está ouvindo de São Pedro. Uma tradição oral, através disso. E ele foi o primeiro a usar a palavra exegese. Exegese significa interpretação. Então, o primeiro a usar a palavra exegese, que é interpretar o comentário. E o Evangelho de Mateus, ele diz que foi composto no dialeto hebraico, e o Evangelho de Marcos, né, que é uma interpretação da pregação de Pedro, adaptada a várias circunstâncias. Não temos muita coisa que falar de Pápias, mas essa contribuição da tradição oral e também da exegese. E nós terminamos esse primeiro módulo a partir da carta da Epístola de Barnabé. Deixa eu ver se ela está aqui. Barnabé. Barnabé tem uma coisa interessante. Achei. Tem uma coisa interessante aqui, com um pouco com a Didaqué. Ainda estamos no primeiro e segundo século, tá? Não é uma ordem, assim, um conteúdo muito rico, o autor um pouco meio pobre, uma escrita, né, um pouco mais frágil.
mas a obra se divide em duas partes. A primeira é um caráter mais dogmático. Só que dogma é esse? Ele vai dizendo que o Antigo Testamento é prefiguração do Novo Testamento. Ele vai, de uma forma ou de outra, diminuir os judeus, entre aspas. Dizendo, olha, vocês judeus, vocês têm que perceber que vocês, raça eleita, mas preparados para poder entender. Ele dá uma visão, que nós depois chamaremos na teologia, de uma exegese espiritual, alegórica. Ele vê uma prefiguração. Ele vai ler o Antigo Testamento com o olhar do Cristo, do Novo. Jesus, então, faz ele abrir o horizonte e ler de uma modo diferente. Está vendo aquele mandamento? Está vendo aquela lei lá no Levítico? Está vendo lá a questão do sábado? Está vendo a circuncisão? Está vendo o que é? Agora, aplica-se isso, não ao pé da letra. Não ao pé da letra. Mas entenda que esse texto tem que ser visto de uma forma um pouco diferenciada. E a segunda parte, que parece com a de Didaqué, que ele fala de dois caminhos. O caminho do bem e o caminho do mal. Mas antes disso, deixa eu dar um exemplo para vocês. Deixa eu ver aqui, estou na Didaqué. Dar um exemplo para vocês da interpretação que ele faz, que não é interpretação espiritual. Não é interpretação literal, mas uma interpretação espiritual. Significado espiritual das prescrições alimentares. Isso aqui eu acho muito interessante. Lembra que na Bíblia fala que não pode comer carne de porco, não pode comer carne disso, não pode comer um animal tal, 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 tal. Então, o que Barnabé vai fazer? Olha, isso daqui não é para você levar ao pé da letra, né? Tenta entender o que é o porco, o que é esse animal, qual a característica dele. É isso que Deus está falando. Exemplo. A proibição de comer não é, portanto, um mandamento de Deus, pois Moisés falava simbolicamente. O porco. Por que não pode comer carne de porco? Aí vai dizer ele, assim é o porco. Enquanto está comendo, ele não conhece seu dono, mas quando está com fome, ele grunhe e uma vez tendo comido, volta a se calar. O porco, então, é uma característica. Não é que eu não posso comer carne de porco, que é uma delícia. Nós comemos, né, como cristãos, mas judeus ainda não. Mas o que está dizendo aqui, qual é a interpretação que Barnabé faz? É uma atitude, porque o porco ele não reconhece o seu dono enquanto está comendo. Tá? Diz também, não comerás a águia, nem o gavião, nem o milhafre, nem o corvo. Por quê? Não te ligarás imitando-os a esses homens que não sabem ganhar o alimento por meio do trabalho e do suor. Eles são como essas aves, as únicas que não providenciam alimento por si próprias, mas se empoleiram ociosamente procurando ocasião de se alimentar da carne dos outros. Está entendendo onde eu quero chegar? Está entendendo onde Barnabé está dizendo? Ele está lendo o Antigo Testamento com uma visão espiritual, não ao pé da letra. Então, esses animais que não podem ser comidos, eles têm características. Esses animais não produzem alimento por si só. Então, por favor, não coma disso. Não se aproxime de pessoas que não produzam. Não se alimente de pessoas que não fazem por si só, que têm direito ao seu trabalho, ao sustento do seu trabalho. Continua. A palavra diz, não comerás a lebre. Por que razão? Interessante. Isso quer dizer, não será pederasta. Nem imitarás aqueles que são assim. Porque a lebre, olha que interessante, não sabia disso. Lógico, do aula nesse sentido. A lebre a cada ano multiplica o seu ânus. Ela tem tantos orifícios quanto o número de seus anos. Então, segundo Barnabé, a proibição da lebre está ligada à pederastia. Também não comerás a hiena. Isso quer dizer, não serás nem adúltero nem homossexual.
E não te assemelharás àqueles que são assim. Por que razão? Porque esse animal muda de sexo todos os anos e torna-se ora macho, ora fêmea. E assim Barnabé vai pegando alguns textos bíblicos e trazendo para a realidade. Hoje acontece muito isto, de modo especial nos pentecostais, que estão muito fixados no Antigo Testamento. O movimento pentecostal, de forma geral, eles baseiam suas ações no Antigo Testamento. São os personagens principais. E tentam trazer literalmente. Houve-se um tempo, inclusive, nas igrejas pentecostais no Brasil, que até as vestimentas, a mulher não podia cortar cabelo, só saia. Por quê? Isso está na Bíblia, no Antigo Testamento. Barnabé, ele vai trazer esta lei numa linguagem, numa visão, então, cristológica, que devemos interpretar de uma forma diferenciada. E ali ele vai depois terminar falando sobre o caminho do bem, e eu termino com ele aqui, o caminho do bem e o caminho do mal. Os dois caminhos. Lembra que nós começamos o curso de patrística falando da Didaqué, o caminho do bem e o caminho do mal. E nós terminamos aqui hoje falando da carta de Barnabé, falando dos dois caminhos. Existem dois caminhos do ensinamento de autoridade, o da luz e o das trevas. A diferença entre os dois é grande. De fato, sobre um estão postados os anjos de Deus, portadores de luz, e sobre o outro, os anjos de Satanás. Então há dois caminhos, luz e trevas. Qual eu vou escolher? E aqui ele vai enumerando, não vou conseguir ler todos eles, mas ele vai enumerando o que são os caminhos de luz e quais são os caminhos das trevas. Este é o caminho da luz. Se alguém quer andar no caminho e chegar ao lugar determinado, que se esforce em suas obras. Eis, portanto, o conhecimento que nos foi dado para andar nesse caminho. Ama aquele que te criou, teme aquele que te formou, glorifica aquele que te resgatou da morte, sê simples de coração e rico de espírito. Não te ligues àqueles que andam no caminho da morte. Odeia tudo o que não é agradável a Deus. Sê manso, tranquilo, respeitando as palavras que ouviste. Não seja vingativo, não cobiça o bem do próximo, não seja avarento, não seja dúplice no pensar e no falar. Sê submissos a teus senhores, com respeito e reverência. Não dê ordens com dureza ao teu servo. Não seja loquaz, porque a boca é armadilha mortal. Não seja como os que estendem a mão na hora de receber e retiram na hora de dar. Lembra-te, noite e dia do julgamento. A cada dia procura a companhia dos santos. Empenha-te com a pregação, exortando e preocupando-te com salvar a alma pela palavra. Guarda o que recebeste, odeia totalmente o mal. E assim por diante. Só dou uma resumida. Caminho da treva. O caminho da treva é tortuoso e cheio de maldições. Nele se encontram as coisas que arruinam a alma dos homens, que são idolatria, insolência, altivez do poder, hipocrisia, duplicidade de coração, adultério, homicídio, rapina, orgulho, transgressão, fraude, maldade, arrogância, feitiçaria, magia, avareza e ausência do temor de Deus. E aqui ele continua sobre as questões do caminho da morte, o caminho das trevas e o caminho da luz. Então, Barnabé, um homem simples, mas que mostra para nós algo importante de tentar entender e ler a palavra de Deus. E aqui eu concluo. Conclusão do nosso primeiro módulo. Vimos até agora algo simples. Nós saímos dos apóstolos. Deixamos dos apóstolos, a Bíblia, e começamos então o quê? Com a Didaqué. Da Didaqué vimos um pouco o conteúdo que era da catequese primitiva. Vimos ali Santo Inácio de Antioquia, aquele que é condenado à morte, vimos Clemente Romano, aquele que vai interferir um pouco lá de Roma, vai interferir lá em
na Grécia, vimos Policarpo de Esmirna, o seu sacrifício, o seu martírio, o relato de martírio. Percebes que nesse início não é nada muito teológico, formulado, são coisas que vão acontecendo. Daqui por diante, e no próximo módulo, aí nós vamos entrar um pouco mais na teologia. Até agora, são práticas pastorais, são práticas doutrinais. A partir do próximo módulo, eu vou entrar na apologia, na defesa. Por que os cristãos eram perseguidos? Por que os cristãos eram martirizados? Do que eles eram acusados? E como, de fato, eles respondiam às acusações? É o que nós chamamos a era dos padres apologistas. Então hoje aqui nós terminamos nosso primeiro módulo de patrística, de teologia, a partir dos padres da igreja, dos padres apostólicos. É o início. Nós não saímos do século II, tá? Tudo que eu disse aqui é do ano 90, 80, 90 a 150, 160. É esse período. Conhecemos um pouco a realidade da igreja nesse período. A partir do próximo módulo, vamos dar um passo além para poder... Ainda não será a teologia, o ápice da teologia, da de ouro, ainda estamos na origem da patrística, mas vai ser interessante conhecer algumas coisas, já começa uma teologia gostosa de ser estudada e refletida, tá bom? Qualquer coisa, lembrando, nós colocamos nossa apostila, alguns pedaços você pode também estudar, pode estar lendo em casa, e também de interação. Qualquer novidade, qualquer pergunta, você pode fazer pela nossa plataforma ou por minhas redes sociais, que a gente tenta conversar um pouco melhor, tá bom? Espero que esteja gostando, e olha, o nosso próximo módulo está muito bom. Um grande abraço.